algemado por peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz se encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez quero fazer uso da palavra do bom mestre e desta feita eu quero trazer um estudo bíblico sobre a política na igreja. Eu quero deixar claro, deixar óbvio, explícito, que todo ser humano, e inclusive se falando da nossa pátria brasileira, ele deve exercer cidadania. Ele deve votar. Eu não quero falar sobre as autoridades das quais foram constituídas por Deus, porque o estudo hoje não é sobre autoridades, é sobre a política. E Deus deixou os políticos, que são os cargos que exercem autoridade no país, para que as coisas pudessem andar. E se espera que as coisas pudessem andar de maneira lógica. Pois um cargo político, eu
o pastor Joselito, considero como um casamento. Os senhores podem prestar atenção que o casamento foi estabelecido por Deus. Agora, só que tem casamentos que não é de Deus. E alguém pode me perguntar, por que, pastor? Tem casamento que acaba em morte, acaba em cadeia, bem como alguns cargos políticos, que o gestor, como é sabido de todo o Brasil, acaba preso. Então o cargo foi Deus que deixou. Agora o ocupante é que não se torna digno. Mas o que eu quero falar é da política na igreja. E antes que eu fale da política na igreja, eu tenho aqui no mínimo 7 referências dizendo de quem é a igreja. Para que eu possa introduzir nesse estudo bíblico, eu tenho que dizer de quem de fato a igreja é. Porque se essa casa do lado, ou ao meu lado, ela tem um dono, eu não posso negociar com nenhuma dessas casas, de uma vez que o dono tem as escrituras desta casa. É isso que eu quero deixar claro para todos os que estão ao alcance da minha voz, que a igreja tem um dono. E eu não quero dizer que a igreja tem um dono só para falar por falar. Eu quero mostrar nas páginas da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra, prática e fé. Para darmos início, para dizermos de quem é a igreja, eu quero ler a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Ele diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Preste atenção. Aqui no final do versículo está dizendo, nem as igrejas de Deus. Então, as igrejas existentes, elas têm um líder espiritual, mas não é dele a igreja, ou deles. A igreja pertence a Deus. É por isso que eu quero fazer essa introdução, para que fique claro aos ouvintes que pastor nenhum pode negociar voto com aquilo que não é dele. Para ler mais uma referência, no mesmo capítulo 11 e 22, diz da seguinte forma: não tendes casas para comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus? Mais uma referência dizendo que a igreja é de Deus. Quero ler mais outra referência, capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, e versículo 32, que diz da seguinte maneira:
capítulo 10 e versículo 32, diz assim: Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Como eu quero me aprofundar mais um pouco, tem muito mais outras referências, talvez mais são as 5 ou 6, dizendo que a igreja é de Deus. E por que, pastor Joselito, desse estudo bíblico sobre a política da igreja? É porque ao longo do tempo, para quem não me conhece, o meu ministério não nasceu hoje. Não nasceu ano passado. Eu sei o que é iniciar uma obra da pedra fundamental, comprar um terreno sem nada. Eu sei o que é evangelizar nos sertões brasileiros, inclusive da Bahia. Eu sei o que é comer, passar da hora de comer, levar minha esposa e meu filho para lugares às vezes que você acha inconveniente. Há poucos dias me procuraram se eu era convencionado. Eu não sei por que daquela pergunta. Eu sou convencionado há anos. Na CONAMAD. Fui consagrado pelo presidente nacional das Assembleias de Deus. Aqui não se fala de um pastor clandestino. Eu fui consagrado no Pau da Lima, na Bahia. Não se trata de um brincalhão e de um pastor que não tem conhecimento bíblico, teológico. Mas o que eu quero é que a palavra de Deus vai avante, não nada para mim. Eu não mereço nada. Não se trata de um homem clandestino. E se alguém por aí, como alguém me fez a pergunta, está pensando que eu estou fazendo estudo bíblico e que querem me levar para uma igreja para me assalariar, está muito enganado, que eu não estou visando salário. A minha visão é o reino de Deus. Então, dando prosseguimento, eu quero ler mais uma referência aqui que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo 28. Provavelmente eu o lerei 2 vezes nessa noite para explicar alguma profundidade que esse versículo nos traz. Atos 20 e 28 diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja, além de ser de Deus, ela foi comprada com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. É daí que eu quero dizer que eu, como pastor, alguém que já pastoreou comigo sabe, que eu nunca pedi um voto nem para minha esposa, nem para o meu filho. Porque minha esposa é propriedade de Deus, é comprada com o sangue de Cristo. A Bíblia está dizendo, Êxodo,
19:5, falando de Israel, mas eu trago para o nosso lado, mais cônscio que é sobre Israel, que somos propriedade peculiar de Deus. De uma vez que somos propriedade de Deus, pastor nenhum, seja ele local ou presidente, ele tem o direito e a audácia de negociar ou de dizer: eu vou indicar, ou eu vou dizer para vocês que este é o candidato da igreja. Pastor, o candidato pode ser seu, mas da noiva de Cristo não. Nós estamos em um país democrático. Nós estamos em um país democrático. Eu tenho vários irmãos. Nunca pedi um voto a irmão nenhum meu. Eu, como pastor, tenho outro irmão pastor que foi consagrado no mesmo dia que eu, dirige obra. Talvez eu, como irmão dele, lhe tenha feito alguns favores. Mas não só pelos favores que eu faço, eu peço voto a ele. É democracia, ele vote em quem ele quiser. Então a igreja é de Deus, foi comprada com o sangue de Jesus. Não se pode, pastor algum, indicar ou dizer que a igreja tem um candidato. Eu gostaria de prosseguir nas páginas sagradas, na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas. Prestem atenção. Mas houve também, está falando do passado, no meio do povo, falsos, aquele que parece que é verdadeiro, mas não é. Parece que fala a verdade, mas não é. Parece ser de lisura, mas é ríspido, é interesseiro. E diz a Bíblia: como entre vós também haverá falsos mestres. Olha, no nosso meio tem falsos, é o que a Bíblia está. Haverá falsos mestres, falsos pastores, falsos presidentes de convenções, iludidores, enganadores da igreja. E continua: os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ei, pastor, isso é uma incoerência. Você reuniu um grupo de obreiros convencionados, quem sabe 200, 300, 800, tem convenção que dá 2.000, 2.500, 3.000 obreiros. E você, com uma palavra mentirosa,
faz uma convocação extraordinária, dizendo que naquela reunião não pode faltar nenhum obreiro. E que, se possível fora, não só os obreiros, mas que leve as vossas congregações. Eu vou prosseguir no meu raciocínio, mas eu vou ler o versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O Senhor já percebeu que por causa da sua incoerência, reúne todo o grupo de obreiros do campo em geral, as congregações, e por causa de ti, fica aquele burburinho. Um fala de um lado, outro fala de outro, e aí você diz para mim, eu vou te falar nesta noite, você vai comer a palavra, pastor. Você vai ouvir a palavra, você que tem feito da igreja, tem iludido, reunido, e quando chega ali você diz, eu quero apresentar o candidato da igreja. Candidato da igreja não, candidato seu. A igreja é de Cristo, e o que é de Cristo não se pode negociar. Aí você pode me dizer, mas eu estou apresentando. Apresente o que é seu, o que é de Jesus, não faça isso. Se eu chegar em um lugar, tiver eu e meu filho, eu apresento como meu filho para uma pessoa. Se tiver a minha esposa, eu digo, essa é minha digna esposa. Como é que eu vou apresentar a esposa dos outros? Como é que o Senhor apresenta e indica aquilo que não é seu? A igreja de Cristo. Para um candidato, aí levanta o candidato e muitos obreiros, garotos, ou às vezes com medo de perder um salário que ganha na igreja. Quem está com fulano de tal e levanta as mãos, mas quem tem autoridade de Deus e pudor, quem não é vendido não levanta a mão para te agradar, porque eu vou te mostrar na igreja, aqui na palavra, que é melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. O versículo 3 diz assim, e por ganância farão de vós negócios com palavras fingidas. Por ganância, o senhor, pastor, seja presidente, seja local, reúne toda a igreja, reúne o corpo ministerial, os ministros que pertencem ao Deus vivo. Vai me dizer, sabe Deus, que por trás dos bastidores não corre barganha? Porque que interesse é seu? Qual é o interesse de você pegar um político e dizer, este é o candidato da igreja? E ainda dizer, a igreja precisa de um candidato. Olha, a igreja como cidadã precisa de votar, mas ela tem livre arbítrio para votar em João, José, Antônio, Manuel, Pedro, Paulo, Maria, Antônia, Josefa. Deixa a igreja à vontade. Se você tem o seu candidato, não diga que o candidato é da igreja.
interesse? Qual é o motivo? Quando chega a época de eleição, ainda faz o almoço espantoso e diz: vai ter estudo bíblico. A cantora fulana de tal vai estar. Quando se dá por conta, a cantora é política. O cantor é político. E você, o senhor, apresenta esse político dizendo: esse é o político da igreja. Da igreja não, seu. Tome cuidado com o que você está fazendo com o que é de Deus. Eu queria ler Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Porque o negócio é Bíblia, pastor. O negócio não é o senhor como o senhor tem feito. Quando eu digo senhor, senhores, melhor dizendo, nesse país, reúne um grande grupo de obreiros, de senhoras, de senhores, de crente, e ninguém pode dizer nada. Mas eu vou te provar aqui dentro da palavra de Deus que pode dizer sim. Olha o que a Bíblia está dizendo, Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Então Jesus, chamando a si, disse: bem sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Eles lá têm alguém que domina, mas quem domina a igreja é Cristo. Mas o Senhor tem dominado a convenção, às vezes do seu estado, da sua cidade, do seu país. O Senhor tem dominado. Obreiro desloca de longe, paga passagem do próprio bolso, deixando a família necessitada, pensando que é uma convenção e é balela política. Versículo 26. Não será assim entre vós. Entre nós não tem dominador, tem líderes espirituais. Eu entendo. Não vou falar hoje de líder espiritual. Entre vós não será assim. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja servo de todos. Olha, é o que a Bíblia está dizendo, que todo aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. Será que o Senhor serve a igreja? Ou quer que a igreja te serve, dando o voto do seu candidato? Que o Senhor diz ser candidato da igreja. Vou bater nesta tecla até o final. Candidato da igreja não, seu candidato. Que você por trás conversou alguma coisa com ele e que só quem sabe é Deus e o Senhor. Versículo 27. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo, ou seja, escravo de todos. Aleluia, glória a Deus. Atos 20, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 30. Diz a Sagrada Escritura. Alguém diz, eu sou bom de exegese, eu sou bom de... Você pode ser bom do que for,
É a palavra de Deus que está falando com você nesta noite. Para você não fazer mais isso com o rebanho que não é seu, pastor. Nunca mais você reúne o rebanho de Deus e diz: aqui é o candidato da igreja. Não, você diz: aqui é o candidato meu. Atos 20, versículo 30, que diz da seguinte forma: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O Senhor fala coisa que atrai os dirigentes de congregação. O dirigente de congregação atrai os obreiros. E ali vive aquela coisa de atração maligna, atração política, que tem mais mentira do que verdade. Promessas de homem, corruptos e privados da verdade. Volto a dizer, e o Senhor diz: mas da igreja precisa de um candidato. O candidato da igreja é Jesus, o Nazareno. A época que a igreja mais cresceu foi na época da igreja primitiva. Preste atenção, eu não estou dizendo que alguém quiser candidatar, ele não tem direito. Ele tem direito. A Constituição dá o direito de qualquer pessoa candidatar. Mas a igreja não está sobre alguém falar: este ou aquela é candidato da igreja. A igreja vota em quem ela quiser. Deixa a igreja tranquila, pastor. A partir de hoje, que essa palavra toque no Senhor, meu irmão. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes, mas tem cobiçado os votos dos irmãos. Quando chega na campanha política, o senhor, pastor, o senhor com seus cabos eleitoral, que o senhor é um cabo eleitoral, pega vários cabos eleitorais e fica com os santinhos dentro da igreja, na porta da igreja, persuadindo a noiva de Cristo. Isto é feio, é ridículo. Deixa a noiva de Cristo votar em quem ela quiser, rapaz. Não faça essa coisa não, isso é feio. Não suba no púlpito da igreja para dizer: o pastor presidente mandou aqui fulano de tal e disse que esse aqui é o candidato. Nada disso, ele não é candidato da igreja. A igreja tem livre arbítrio para votar em quem ela quiser. Igreja que está a me ouvir, tome a decisão a partir de hoje. Não participe de convenção mentirosa e enganosa, onde quando você chega lá tem um almoço como isca, tem um cantor como isca, mas no final apresenta o político, o candidato da igreja. O candidato da igreja chama Jesus. Agora, humanamente falando, a igreja vota em quem ela quiser. Aleluia! Vamos agora para a palavra de Deus de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porque alguém diz: o pastor mandou, indicou, tem que votar, tem que obedecer o pastor, obedecer o líder. Espera aí. Espera aí, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus, obedecer o líder. Já que eu falei sobre obedecer o líder,
Eu vou ler aqui, depois eu vou te mostrar quando se deve obedecer um pastor. Não vou obedecer um pastor. Eu sou pastor, eu poderia estar a favor do Senhor, mas eu quero te dizer que eu estou a favor da palavra e da noiva de Cristo. Não apresente a noiva de Cristo como propriedade sua. Atos capítulo 5, versículo 29. Diz da seguinte forma: respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja tem que obedecer a Deus em primeiro lugar. Agora, o pastor na doutrina, ele ensinando a doutrina certa, aí você vai obedecer. Eu queria com a igreja, com você que está ouvindo a palavra de Deus, abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Aqui não tem nada tirado de internet não, viu, amiguinho? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler aqui o 10 e o 11. Assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e a Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Enviaram 2 homens, mas estou falando 2 obreiros de peso. Camarada que tem moral, respeito e responsabilidade. Paulo e Silas. O versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Paulo e Barnabé chegaram em Bereia e começaram a pregar. Sabe o que é que a igreja fazia? Eu vou examinar, olha, será que o senhor, meu pastor, o senhor tem o peso de Paulo e de Barnabé? Fala para mim a envergadura desses homens. Porque esses homens, eles pregavam, e no versículo 11 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o povo examinava nas Escrituras para ver se estava certo. Igreja, pelo amor de Deus, não coma tudo que pastor fala no púlpito, que missionário fala no púlpito. Ah, esse político aqui vai transformar, vai fazer, vai... Não! Crê em Deus, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião. Confia em Deus. E as autoridades, vamos orar por elas. Pedir a Deus a misericórdia de Deus sobre as autoridades. Aleluia. Eu quero ler 1 Coríntios 7, 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Que diz assim: fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homem. Está ouvindo, igreja? Para você não fazer escravo de pastor quando chega a época de política. Você tem que votar porque tem no candidato dele. Eu vou te explicar aqui no candidato que você vai votar segundo a Bíblia Sagrada. Não é segundo o pastor, não. Ah, o pastor me orientou. Ele não tem nada de orientar. Às vezes ele tem um partido A, ele tem um partido B, que eu não vou nem citar nome de partidos aqui. Ele tem um partido A,
o partido dele é o A, ele é apaixonado pelo partido A e pelo o presidente do partido A, e ele quer que toda a igreja fique a favor dele. E a Bíblia está dizendo para a gente não fazer servo de homem. E a Bíblia está dizendo que se a gente for servo de homem, nós somos servos de Cristo. Vamos para Gálatas capítulo 1 e 10. 1 e 10 da epístola aos Gálatas. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando a homens, não seria servo de Deus, ou melhor, servo de Cristo. Quando você vai votar, não sou eu o pastor Joselito. Você chega em mim, pastor Joselito, eu devo votar em quem? Olha, eu exerço o cargo público, mas procura alguém que já trabalhou comigo. Se eu já pedi um voto a alguém, você faça o que quiser do seu voto. Eu só lhe digo, exerça a sua cidadania, mas eu lhe pedi voto jamais. Você não está vendo aqui nas redes sociais? Se for da vontade de Deus, porque eu estou fazendo é para o nome de Cristo crescer. Mas se um dia alguém me procurar, eu tenho visto as suas lives, está crescendo, eu queria ver se você podia me ajudar com voto. Se eu achar que a pessoa é digna, eu vou dizer para ele, eu tenho voto para lhe dar, o meu. E os seus seguidores? Eu digo, eles são seguidores de Cristo. Eles são comprados pelo sangue de Cristo, Atos 20 e 28, e não pelo sangue do pastor Joselito. É isso que eu vou dizer. E um homem que tem moral e caráter, respeito e responsabilidade e que considera a obra de Deus, fará do mesmo jeito. Aleluia! Eu gostaria de ler um versículo aqui de João, capítulo 21, versículo 17. Aleluia! Preste atenção. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O seu objetivo é apacentar, é cuidar. Não é. Jesus podia ter dito: Pedro, você me ama? Então orienta as minhas ovelhas a votar em A, ou B, ou C, ou D. Não, Pedro, você me ama? Apacenta. Se você ama Jesus, apacenta, não orienta o povo votar em quer que seja. Se você ama, orienta o povo a ir para o céu, a viver nessa terra como peregrinos e forasteiros, como pessoa que um dia habitará as mansões celestiais. Agora, Marcos 11, 23 e 24. Eu vou deixar claro para a igreja aqui como se deve votar. Viu, igreja? Como se deve votar. Como se deve votar? 11, 23 e 24. Diz assim: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te ao mar, e não duvidar,
em seu coração, mas crê que o fará, o que lhe pedir, isso será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crendo que o receber, será vosso. Quando você for votar, você fala o que está em 1 Reis 22:5. Consulta primeiro a palavra de Deus. Ora! Jesus, me direcione em quem eu deva votar, Senhor. Porque Atos 15:8, quem conhece o coração do homem é Deus, não é o pastor, e nem você, e nem eu. Quando você for votar, não deixa o pastor te persuadir. Lhe dizer, eu estou te orientando, não. Deixa Deus te orientar. Pelo amor de Deus, é melhor ser orientado por Deus do que pelo pastor. O pastor falha, mas Jesus jamais falhará. Aleluia. Vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 7. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Primeira carta do apóstolo Paulo, 10 e 7. Diz assim: não vos façais idólatras, como algum deles, como está escrito. O povo se assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Olha, você que é idólatra, apolítico, o crente é liberto. Não idolatre a homem. A Bíblia diz, João, Epístola 5:21. Fugir da idolatria. Você que diz que é cheio do Espírito Santo, mas briga pelo seu político. Para com isso, cristão. Para com isso, pastor. Não induza os crentes da igreja a idolatrar político A, político B, político C. Deixe os crentes à vontade. Ensine eles a adorar o Deus Pai em espírito e em verdade, e não idolatrar político nenhum desta terra. Se o senhor é um idólatra, pastor, seja o senhor presidente, pastor local, se converta a Cristo e deixe a idolatria. Idolatrando o homem. Quando a palavra de Deus está dizendo, fuja da idolatria. Aleluia. Vamos para Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. E o versículo 12 ao 17. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Deus falando com Moisés: você sobe esse monte aqui e você vai ver, você vai contemplar a terra que eu dei aos filhos de Israel. E tendo visto, será recolhido aos teus, como Arão, teu irmão. Deus falando com Moisés: depois que você vê a terra, você vai ser recolhido, ou seja, você vai morrer como seu irmão Arão morreu, foi recolhido
O 14. Pois no deserto de Zim, quando na congregação contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles na questão das águas. Estas foram as águas de Meribá e de Cádiz no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor. Agora Moisés vai falar com Deus. Deus está falando com Moisés e Moisés agora vai ter um diálogo com Deus. Porque Deus está dizendo a Moisés que ele vai ser recolhido para a terra dos mortos, para onde Arão, o irmão dele, tinha sido sepultado. E ele agora vai falar com Deus. Então disse Moisés ao Senhor: possa, ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Moisés está pedindo a Deus aqui que põe. Moisés não está indicando. Moisés não está aqui dizendo: olha, este homem aqui é ele que eu quero. Não, pastor, deixa a igreja ficar à vontade, orar a Deus e que Deus indique o político. Para com isso, meu irmão. Você não lê Bíblia não, rapaz? O versículo 16. 17, melhor dizendo. Que possa sair diante deles e possa entrar diante deles e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. A preocupação de Moisés aqui não é indicar, não é dizer: esse é o meu candidato, meu Deus. Eu quero que o Senhor mesmo procure, que o Senhor mesmo indique um candidato. Mas veja bem, alguém audacioso pode dizer: e José do Egito, ou e José no Egito, que foi governador. Mas eu vou te provar que José foi para o Egito, lá não foi através de voto. Quem enviou José para o Egito foi Deus. Abra aí o Salmo 105. Salmo 105. Glória a Deus, aleluia. Salmo 105. Quando o Senhor for falar à igreja, fala segundo a palavra de Deus. Pedro 4:11, 1 de Pedro 4:11. Se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. Salmo 105, versículo 15 diz bem assim: olha, eu vou ler primeiro o 17, depois eu vou lá chegar lá no 15. Mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José. Bem no final está dizendo: mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo. Aí diz José. Aí o que acontece? O versículo de número 13 diz assim: andaram de nação em nação e de um reino a outro reino. Eu quero ler esses versículos para deixar claro para você. Porque às vezes quando a igreja fica falando: o pastor está indicando a gente, tem que votar no que ele quer. Aí você diz: não toqueis nos meus ungidos. Olha, você tem que ler mais Bíblia. A Bíblia está dizendo no Salmo 105 e versículo 15:
não toqueis nos meus ungidos, era o povo de Israel, quando saiu do Egito, que andava de nação em nação. Ali no meio tinham os profetas, e Deus pedia para não tocar neles e nem neles fazer mal. Não é nem você e nem em mim, não. Aí o senhor me procura, pastor, e pode falar mal de um dos irmãos? Não pode. Tiago diz, irmãos, não faleis mal um do outro. Agora, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Vamos para 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Primeiro livro de Samuel capítulo 24 e versículo 6. Aleluia. Nunca mais você vai reunir a igreja de Deus para dizer esse candidato é da igreja. E você, meu irmão, fique de olho aberto. Quando ele te convidar, não vai mais não. Capítulo 24, versículo 6 ao 10. Preste atenção. Primeiro livro de Samuel. Diz assim. Disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao Senhor, ao ungido do Senhor, porque eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha, Saul reuniu 3.000 homens para ir atrás de Davi. Davi, estrategista, entra em uma caverna e fica lá escondido dentro da caverna. Saul teve uma das suas necessidades fisiológicas e vai e agacha na caverna. Quando ele está lá agachado na caverna, alguém diz para Davi: Davi, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Você diz, pastor, você está mudando de mensagem. Não, eu quero te mostrar o seguinte, que se fala também de quem anda errado, pastor, que anda errado. Aí o versículo 7. Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então também Davi se levantou e saindo da caverna gritou por detrás de Saul: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e disse, e fez reverência. E disse Davi a Saul: por que dás ouvido a palavras de homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, mas alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, e eu não estendi a minha mão contra ti, meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, Davi pegou de Saul, cortou só a orla dele e disse: está aqui a sua orla. O que o senhor está fazendo é errado. O senhor está se levantando contra mim, pastor. O senhor está dando ouvido a pessoas descompromissadas. É isso que Davi está falando com Saul. Vamos para a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. O senhor que ilude, que engana a igreja, que acha que a igreja está debaixo da tua tutela e é o Senhor que manda. Diz assim, ó: não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O senhor, na época de política, sobe e desce com política, vai e vem com político,
corre atrás de política, é fazendo campanha política, é na casa de um irmão pedindo voto e quer que a igreja tampe a boca. Ei! Nesta terra se fala de papa, se fala de ministro, se fala de todo mundo. Eu aqui em particular, eu que não quero estar tocando na vida de ninguém. Mas se ouve aí nas redes sociais se falar, agora o senhor é o bonitão, que o senhor pode fazer com a igreja o que quiser, pastor. Curral eleitoral, trazer político de longe. E a igreja está dizendo, não dando motivo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. É por isso que as pessoas têm censurado o seu ministério. Você já caiu em descrédito, rapaz. Faça isso não, meu amado. Meu irmão, ungido de Deus, toma uma posição a partir de hoje, a partir de agora. Eu quero ler aqui, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 4. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Pastor, como é que o senhor está embaraçado com política? O senhor não sabe se pastoreia ou se é cabo eleitoral? A Bíblia está dizendo, 1 Reis 18 e 21, para a gente não cochear com dois pensamentos. Ou o senhor é cabo eleitoral ou é pastor. Na época de política, a igreja fica abandonada aí, na mão de quem quiser, na mão de quem não sabe nem o que é a palavra. E o senhor correndo atrás de política, na casa de um irmão, na casa de outro. Deixa o político à vontade e vai cuidar da igreja, meu irmão. Mas eu quero ler aqui ainda, 2 Coríntios 11, 28. 11, 28, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 28. Aleluia! 11, 28. Diz assim: além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Ei, pastor político, pastor cabo eleitoral, pastor que apresenta a igreja e diz, esse é o candidato da igreja. Qual é o cuidado que o senhor está tendo com as ovelhas, rapaz? Você está sobre dois pensamentos. Você está querendo tirar proveito das ovelhas, da propriedade que é de Deus, pastor. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas eu quero concluir. Ezequiel 44 e 17. Quero concluir. Ezequiel 44 e 17. A igreja tem sofrido com isso, porque com isso que a palavra de Deus vai falar agora. Preste atenção, pastor presidente. Você que está uma de bom, de dona de igreja. Parece que é o senhor que morreu por a igreja, rapaz. O senhor mete a sova, mete o pau na igreja quando chega a época de política. E o senhor sabe que tem obreiro que não vai votar no seu candidato. E o senhor muda ele de congregação só de propósito, de rixa.
Faz isso não, que Deus vai cobrar de ti, rapaz. Ezequiel 44:7. Além das vossas outras abominações, induziste o estrangeiro e incircunciso de coração e incircunciso de carne para entrarem no meu santuário. Você sabe o que é que o Senhor faz? Pastor cabo eleitoral, que acha que a igreja é sua, que apresenta candidato como candidato da igreja, pessoas descrentes, o Senhor bota em cima do púlpito. Está aqui Ezequiel 44:7, incircunciso, que eu não vou nem falar quem são esses tipos de incircunciso, porque o Senhor sabe. Pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra, e obreiro lá debaixo do púlpito fica se mordendo, chateado. O Senhor bota obreiros para descer e bota circunciso para subir no púlpito, rapaz. Ainda fornece o microfone. Eu já congreguei com um pastor, como se não bastasse, ele emprestou microfone para a pessoa transmitir jogo, partida de futebol. E aí ninguém pode dizer nada, porque parece que ele é um Deus. E a Bíblia está dizendo, eu vou tornar a dizer para o senhor, pastor, presidente de campo, presidente de convenção, a senhora que se acha pastora presidente, nesses 2 anos vai ter política. Deixa o povo à vontade, votar em quem quiser, orar a Deus e pedir uma pessoa de bom senso. O povo fica tão desatinado. O Senhor enche a cabeça do povo, dos obreiros. Os obreiros vêm para ouvir um estudo bíblico, como o Senhor disse que vai ser um estudo bíblico, e quando chega lá é um político enchendo linguiça. E como se não bastasse, é 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente tem chegado em reunião ministerial, que se diz reunião ministerial política. Você chega 1h30, 2 horas, vai sair 5h30 da tarde, ou às 17h30, ou às 18h. Ainda fica os bajuladores desses pastores na porta, ó, vota nele, que ele vai dar o terreno da igreja, vota nele. Não! Nós temos que votar porque temos que exercer cidadania. É um direito exercer cidadania. Mas deixa, pastor, o rebanho à vontade. Não diga mais que o candidato é o candidato da igreja. Ele é candidato seu, rapaz. E com isso, eu quero concluir esse estudo da palavra de Deus. Eu quero que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo e a misericórdia do Espírito Santo esteja sobre todos que me ouviram. Eu quero pedir ao Senhor Deus que compadeça do Distrito Federal como um todo. Que a mão de Deus repreenda a Covid-19 no Distrito Federal. Eu quero pedir a todo o povo da cidade de Barra, na Bahia. Eu quero pedir ao povo de Xique-Xique, terra que eu amo. Xique-Xique, eu amo vocês. Povo de Buritirama, pelo amor de Deus, tome cuidado com a Covid-19.
Não ache que é uma gripinha, que é uma tossinha, uma febrinha, não. Povo de mansidão, que a mão de Deus esteja sobre vocês. Eu quero pedir a Deus que a mão de Deus esteja sobre a AGU, sobre o TSF, o TSE, o TST, sobre a PGR, sobre a presidência da República desse Brasil. Eu quero pedir que a mão de Deus esteja sobre o Rio de Janeiro. Um dia meus pés ainda vai pisar essa boa terra, mas que a mão de Deus repreenda o espírito da morte sobre vocês, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina, sobre o Espírito Santo, sobre Manaus, sobre a Paraíba, sobre Natal. Oh, meu povo de Itaguaçu da Bahia, meu povo de Barra do Mendes, eu quero que a mão de Deus esteja sobre todos. Eu quero cumprimentar todos os obreiros do Brasil. Eu não deixo de cometer o erro de cumprimentar aqui o pastor Isaías Negrão, homem de Deus, homem que eu aprendi a dar os meus passos com ele. Pastoral divino que trabalhamos juntos. Que a mão de Deus seja sobre o Senhor. Povo do Morro Pará, povo de Botirama, povo de Central Irecê, eu quero cumprimentar aqui a todos os meus colegas de trabalho do Distrito Federal, do Brasil e da Bahia. E em especial os meus colegas de Barra, meus colegas de Xique-Xique, meus colegas de Irecê, meus colegas de Lapão. Que Deus esteja com todos vós. Muito obrigado. Amém.